15 Paraíso dos Deuses Demoníacos 871 O Grande Segredo da Igreja Tradutor, Yukidaruma Translations Editor, Yukidaruma Translations. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site link na descrição. O Rei Leão Celestial olhou para Fan Xingjian. Esta foi sua carta final. Se Fan Xingjian fosse para as planícies imediatamente, não havia como o Rei Leão Celestial ser capaz de resistir, e ele só seria capaz de se esforçar passivamente para alcançar o nível 6 do nível divino. Ainda assim, ele acreditava que isso também seria uma ameaça para Fan Xingjian. Portanto, seria melhor para ambas as partes dar um passo atrás e fazer as pazes. No entanto, ele calculou mal o personagem de Fan Xingjian. Não havia como Fan Xingjian fazer concessões com seus oponentes. Os olhos de Fan Xingjian estavam sem emoção quando ele disse: "Então você pode começar a lutar pelos seus de 9 camadas." O Rei Leão Celestial ficou atordoado por um momento, então ele começou a rir. Ao olhar para Fan Xingjian, seus olhos se encheram de sentimentos infinitos de ódio. "Arruinando meu caminho de cultivo. De hoje em diante, estaremos em termos irreconciliáveis", disse o Rei Leão Celestial friamente. "Depois que eu retornar da luta pelo nível 6 do nível divino, será seu." "Você diz muita merda." O olhar de Fan Xingjian cintilou e uma matriz caótica de luz surgiu, apagando instantaneamente o último pedaço de essência do clone do Leão Celestial. Ao mesmo tempo, nos céus de 9 camadas que estavam localizados fora da camada atmosférica e no espaço sideral, a verdadeira forma do Rei Leão Celestial tinha uma pitada de ódio profundamente arraigada em seu rosto. Dando um passo à frente, ele desapareceu com um flash. Quase no mesmo instante em que ele desapareceu, um poder extremamente majestoso e avassalador veio jorrando do espaço, provocando uma série de grandes explosões no espaço sideral. Ele fez um caminho através das camadas de nuvens, e a luz que explodiu era como a estrela da manhã, brilhando no céu. Quase todo mundo no mundo podia vê-lo. Fan Xingjian, que estava no ar, balançou a cabeça. Ele gradualmente retirou a palma da mão. "É uma pena que eu ainda estava um passo mais lento. Já que é esse o caso, eu vou te matar depois que você voltar." Já que Fan Xingjian havia forçado o Rei Leão Celestial a entrar nos seus de 9 camadas, ele não podia mais se incomodar em ir para as planícies. Quase todos os especialistas de nível divino nas planícies foram mortos por Fan Xingjian sozinho, e ele não estava interessado nas pequenas batatas fritas restantes. Em comparação, o Rei Guardião da Travessa do Reino interessou muito. Olhando para o Rei Guardião que atravessava o reino que ainda estava em sua palma, Fan Xingjian perguntou: "Por quê? Você planeja fazer de mim um inimigo também?" O Rei Guardião que atravessou o reino não tinha mais o espanto que sentira no início. Afinal, com a arte divina que ele dominava, não importava o quão poderoso Fan Xingjian fosse. Enquanto ele ainda não tivesse alcançado um avanço para o nível 6 do nível divino, seria impossível para Fan Xingjian ser capaz de realmente confinar o Rei Guardião que atravessou o reino. Quando o Rei Guardião que atravessou o reino ouviu a pergunta de Fan Xingjian, ele sorriu e disse: "Claro que não. O preceptor imperial deve saber que existem atualmente 3 grandes influências dentro da igreja hoje. As facções sob o Santo Ossiansky e o Santo Fenomenal são aqueles que mantêm uma forte hostilidade em relação a você. No entanto, somos diferentes. Estou na facção sob o Santo da Imortalidade e não nutrimos nenhuma hostilidade em relação a você. Até sentimos que temos uma certa impressão favorável em relação a você." "Oh!" Fan Xingjian não comentou sobre isso, mas continuou a perguntar: "Então, por que o Santo Ossiansky e o Santo Fenomenal são hostis a mim?" Quando o Rei Guardião que atravessou o reino ouviu a pergunta de Fan Xingjian, ele balançou a cabeça, soltou uma risada amarga e disse: "Este é um grande segredo na igreja. Quando o Papa anterior desapareceu, os 3 santos foram as últimas pessoas que o viram. No entanto, cada um dos 3 santos tinha explicações diferentes sobre o desaparecimento do Papa e cada um deles sentia que era o próximo sucessor do Papa.
É por isso que a igreja tem estado em conflito interno até hoje. E não muito tempo depois que o Papa desapareceu, o Santo Fenomenal e o Santo Ociansky anunciaram que havia demônios que roubaram uma dica da vontade remanescente do Papa anterior de nutrir um feto demoníaco, tentando profanar. Quando o feto demoníaco ganhasse vida, eles seriam exatamente iguais ao Papa. Quando Fan Xingjian ouviu isso, ele franziu a testa. Eu tenho uma grande semelhança com o Papa anterior. Você não tem apenas uma semelhança, disse o rei guardião que atravessou o reino com um suspiro. Se não for porque sua disposição é muito diferente, posso até pensar que o Papa renasceu. Você pode não saber disso, mas o Papa anterior detinha grande poder e prestígio na igreja. O momento em que o Santo Fenomenal e Ociansky Saint anunciou a existência de um feto demoníaco, muitos crentes e vários dos reis guardiões juraram matá-lo. Nos últimos 10 anos, várias pessoas no norte que tinham semelhanças com o Papa foram executadas em segredo. Algumas dessas pessoas tinham apenas uma ligeira semelhança com o Papa. Eles ficaram loucos e fora de controle. Fan Xingjian assentiu levemente. A Igreja da Verdade Universal foi a influência mais forte do mundo, mas antes disso, eles eram antes de tudo uma seita religiosa. Para as pessoas que não acreditavam no Deus da Verdade Universal, seu comportamento pode parecer um pouco irracional. No entanto, Fan Xingjian entendeu que as seitas religiosas não falavam sobre lógica. Além disso, este era um mundo onde o Deus da Verdade Universal poderia realmente produzir milagres divinos e conceder artes divinas. Enquanto fosse algo relacionado a seitas religiosas e sua fé, não havia lógica. No entanto, ao contrário do Santo Ociansky e do Santo Fenomenal, o Santo da Imortalidade não parecia abrigar hostilidade em relação a Fan Xingjian. Com as existências do Rei Mago Negro e do Rei Mago Dourado, o segredo do homem vestido de preto, o assunto em que Fan Xingjian foi considerado um profanador, bem como o ataque iminente. Fan Xingjian pode realmente ter uma grande batalha contra a Igreja da Verdade Universal. No entanto, ele não estava totalmente preparado para isso agora. Ele matou 14 especialistas de nível divino hoje e forçou o Rei Leão Celestial a ir para os céus de 9 camadas com antecedência. Apesar disso, os reis guardiões da igreja eram diferentes dos especialistas comuns do nível divino. Eles possuíam artes divinas. Isso lhes permitiu liberar poderes que ultrapassaram seus reinos de cultivo. Além disso, Fan Xingjian ainda não havia completado o cultivo da técnica indutora do trovão, físico de espada da extremidade superior conectando o céu e a herança do conhecimento do monumento sem mundo. Ele ainda tinha muito espaço para melhorias e, naturalmente, queria atrasar a batalha contra a igreja o máximo possível. Se ele pudesse usar o Santo da Imortalidade para impedir os outros dois cavaleiros, seria uma coisa boa. Ao pensar nisso, o olhar de Fan Xingjian cintilou e um fluxo de sua intenção foi transmitido para a mente do Rei Guardião que atravessou o reino. Impressões místicas. Quando o Rei Guardião da Travessa do Reino viu pela primeira vez que o que Fan Xingjian lhe enviou era um conjunto de métodos de cultivo, ele não se importou muito com isso. A Igreja da Verdade Universal teve o legado de ser a influência número 1 no mundo por incontáveis anos, além de ter a atenção do Deus da Verdade Universal. Além disso, houve vários nível 8 ou mesmo 9 papas de nível divino na história. Portanto, nunca faltaram aos especialistas da Igreja da Verdade Universal legados de cultivo de meios. Eles podem até ter dificuldade em escolher, pois há muitos métodos de cultivo. No entanto, depois que o Rei Guardião que atravessou o reino deu uma olhada mais de perto nas impressões místicas, seus olhos se iluminaram e uma pitada de excitação brilhou em seu rosto. Ele olhou para Fan Xingjian e disse: os efeitos dessas impressões místicas são realmente tão surpreendentes. Este é apenas o primeiro nível das impressões místicas. Você pode retirá-lo e experimentá-lo. Os olhos do Rei Guardião que atravessou o reino piscaram. Já que Fan Xingjian ousou dizer isso, mesmo que os efeitos não fossem tão surpreendentes quanto descritos, eles não estariam muito longe. Além disso, ele também entendeu o significado por trás das palavras de Fan Xingjian.
Este foi apenas o primeiro nível. Isso significava que ainda havia o segundo, terceiro e até quarto nível. Pensando nisso, muitos pensamentos passaram pela mente do rei guardião que atravessou o reino, mesmo com seu nível de cultivo. A Igreja da Verdade Universal naturalmente também tinha métodos para aumentar a aptidão de cultivo. No entanto, todos eles eram métodos que tinham requisitos rigorosos e os efeitos eram limitados. A menos que uma pessoa recebesse as bênçãos do Deus da Verdade Universal, seria impossível para ela receber a grande comodidade e efeitos que as impressões místicas diziam ser capazes de trazer. Além disso, este meio de aumentar a aptidão de alguém não poderia ser usado apenas em pessoas comuns. Os reis guardiões também poderiam usá-los. Paraíso dos deuses demoníacos 872 negócios para o rei guardião da travessa do reino. Ser capaz de aumentar seu talento e aptidão também era uma coisa extremamente maravilhosa. Era algo pelo qual ele sentia uma intensa atração. Mesmo os reis guardiões não estavam sem desejos. Embora muitas pessoas desejassem alcançar as mesmas conquistas e os reinos que os reis guardiões haviam alcançado, o rei guardião que atravessava o reino e os outros naturalmente também queriam avançar ainda mais. Eles queriam alcançar os reinos lendários, como o nível 6 do nível divino, e se tornar os dominadores do mundo. A Igreja da Verdade Universal tinha recursos extraordinariamente ricos e métodos de cultivo infinitos que foram transmitidos. Os membros também possuíam as artes divinas concedidas a eles pelo Deus da Verdade Universal, e a Igreja era considerada a maior terra sagrada com as melhores condições de cultivo do mundo. No entanto, apesar disso, já fazia quase um ano desde a metamorfose do mundo, mas ninguém havia conseguido atingir o nível 6 do nível divino. Isso mostrou o quão difícil foi chegar a esse nível. Claro, os reis guardiões e os três grandes cavaleiros possuíam artes divinas que superavam suas próprias capacidades, e suas proezas de batalha não estavam simplesmente no nível 5 do nível divino. Isso mostrou como era difícil alcançar o nível 6 do nível divino. Pode-se dizer que em toda a Igreja, apenas os três grandes santos tiveram a chance de atingir o nível 6 do nível divino. Quanto aos reis guardiões, eles não tinham total confiança de serem capazes de lutar pelo nível 6 do nível divino. Era assim que as coisas eram para o Rei Leão Celestial. Embora ele estivesse a apenas um passo do nível 6 do nível divino e pudesse tentar um avanço a qualquer momento, esse passo tinha uma distância que era como a distância entre os céus e a terra. Era muito difícil alcançar um avanço neste nível dos céus de 9 camadas. Mesmo com o legado e o cultivo herdados do Rei Leão Celestial, ele continuou a acumular poder e experiência, sem ousar tentar. Se ele não tivesse sido forçado por Fang Xingjian, ele poderia ter continuado acumulando seus poderes e experiência. Portanto, quando o Rei Guardião que atravessou o reino viu a existência das pegadas místicas, seu rosto se iluminou e uma chama acendeu em seu coração. Ele olhou para Fang Xingjian e disse: "Vou testar essas impressões místicas quando voltar. Se tiver sucesso, definitivamente agradecerei e recompensarei você generosamente." Fang Xingjian assentiu, sem dizer nada. Seu objetivo naturalmente não era retornos comuns. Ao entregar as impressões místicas para a facção do Santo da Imortalidade, ele poderia fortalecer os poderes dessa facção e impedir que o Santo Oceansky e o Santo Fenomenal descessem para o sul facilmente. Fang Xingjian estaria usando o Santo da Imortalidade para conter as outras duas facções. Outra razão era que havia 10 níveis para as impressões místicas, e Fang Xingjian planejava usá-los para lidar com o Santo da Imortalidade. Com os incontáveis anos de acumulação da Igreja da Verdade Universal, eles possuíam riquezas infindáveis, bem como preciosos tesouros celestiais e terrestres. Todos esses eram os objetivos de Fang Xingjian. Suas espadas divinas de calamidade do trovão, osso branco, abismo e Pong poderiam ser reforjadas com alguns materiais, especialmente alguns equipamentos de restos divinos que eram de nível 35 ou superior. Se ele pudesse refiná-los em suas espadas divinas, então ele naturalmente seria capaz de aumentar a proeza da formação da espada de erradicação celestial mais uma vez.
Seria o equivalente a aumentar seus poderes. Afinal, ele também precisaria de camadas de acumulação para alcançar um avanço para o nível 6 do nível divino. Ele queria usar o Santo da Imortalidade para impedir o Santo de Oceansky e o Santo Fenomenal e, ao mesmo tempo, obter uma grande quantidade de recursos para se fortalecer por meio de negociações. Esta foi uma situação em que todos saem ganhando, tanto para o Santo da Imortalidade quanto para Fan Xingjian. O Rei Guardião que atravessou o reino instantaneamente entendeu o significado por trás disso. Ele deu uma longa olhada em Fan Xingjian e disse: "Vamos conversar novamente depois de verificar o sucesso das impressões místicas." No momento seguinte, ele desapareceu com um flash. Uma ondulação brilhou no olhar de Fan Xingjian. Ele foi inesperadamente incapaz de ver através do método do Realm Traversing Guardian King para escapar de seu alcance. Fan Xingjian apenas sentiu que tinha alguma semelhança com a translocação espacial. Essa é a arte divina dele. Esses reis guardiões são realmente pessoas profundas e insondáveis. Eu me pergunto se eles têm alguma habilidade que possa me restringir. Talvez em nossas negociações eu possa incluir as habilidades artísticas divinas desses reis guardiões. Muitos reis guardiões na Igreja da Verdade Universal podem não ser considerados fortes para o atual Fan Xingjian. No entanto, as artes divinas que eles possuíam eram grandes armas mortais que superavam em muito suas próprias habilidades. Mesmo Fan Xingjian não se atreveu a enfrentá-los precipitadamente. Quem sabia que habilidades aquelas artes divinas tinham e se elas seriam capazes de restringi-lo? Fan Xingjian pensou um pouco mais. Então, com um flash, ele desapareceu completamente, voltando para a capital imperial. Agora mesmo, na capital imperial, o rosto de todos tinha uma expressão de alegria por ter sobrevivido a um desastre. Durante o último momento em que Fan Xingjian espancou tanto o Rei Leão Celestial que este se detonou, Fan Xingjian estabeleceu poder e autoridade absolutos diante de todos. Afinal, na batalha contra o guerreiro da tribo do Deus Maligno, apenas mais de 10 pessoas em toda a capital imperial haviam testemunhado. Portanto, a maioria das pessoas estimava que as habilidades de Fan Xingjian ainda estavam no mesmo nível de Alexander no passado. No entanto, Fan Xingjian derrotou as forças conjuntas de 14 especialistas de nível divino sozinho e esmagou o clone do Leão Celestial, revelando sua capacidade de suprimir um país inteiro e fazer o que queria no mundo. Todos na capital imperial ficaram abalados, incapazes de reprimir suas emoções. Muitas pessoas usavam expressões orgulhosas e animadas em seus rostos. O chefe da Associação dos Cavaleiros acariciou sua barba branca e disse com um sorriso: "Eu disse que era impossível para o Preceptor Imperial perder. E daí se for o Rei Leão Celestial?" Ele ainda levou uma surra. Charlie também sorriu. "Eu realmente fiquei chocado quando soube da derrota do Preceptor Imperial na cidade de Bulu. Parece que o Preceptor Imperial armou as coisas intencionalmente, querendo reunir todos eles juntos. Após esta batalha, nosso império será invencível no oeste e no sul. As conquistas de batalha do Preceptor Imperial também são capazes de classificá-lo entre os melhores do mundo", disse o governador da região do Grande Oeste. "A partir de hoje, ele poderá garantir a segurança de um país sozinho." As pessoas ao redor revelaram expressões de aprovação. Neste momento, todos na capital imperial ficaram maravilhados com Fan Xingjian. À distância, o príncipe Philip sentiu-se seguro e uma pitada de alívio brilhou em seu rosto. Com o preceptor imperial por perto, poderei ficar à vontade. Ao lado dele, o filho do príncipe Philip, Richard, soltou um suspiro. Desta vez, ele estava realmente certo de que havia feito um mau julgamento. Eu originalmente pensei que Fan Xingjian tinha ficado sem truques nas mangas, mas descobri que eu estava cego para ver o que estava na minha frente. O talento e as habilidades dessa pessoa superam em muito nossa imaginação. A menos que a Igreja da Verdade Universal realmente se manifeste pessoalmente, a segurança do Império estará garantida pelos próximos 100 anos com ele por perto. Sally, que estava ao lado, também tinha uma expressão extremamente complicada.
Quando ela conheceu Fan Xingjian, ele era apenas um cavaleiro outorgado que cultivou por mais de um ano. No entanto, encontrando-se novamente agora, ele não apenas se tornou um especialista em nível divino, mas sua proeza de batalha também era incomparável. Ele se tornou uma existência que poderia suprimir um país inteiro e proteger as 8 regiões do império. Quando houvesse pessoas que se alegrassem, naturalmente haveria pessoas que ficariam deprimidas. O primeiro príncipe olhou friamente para o céu, com um semblante extremamente sombrio. Ouvindo os altos aplausos do lado de fora, ele exalou lentamente, parecendo extremamente irritado. No final, ele balançou a cabeça, virou-se e voltou para o quarto. No entanto, ele parecia extremamente para baixo. Agora mesmo, no céu, o príncipe Zuxian da Ordem do Fogo Sagrado e a fêmea da Ordem do Fogo Sagrado estavam reunidos. Todas as suas expressões eram sombrias. Enquanto Fan Xingjian estava lidando com o clone do Leão Celestial, ele não se importava mais com os três. Paraíso dos deuses demoníacos 873 Submissão. Os três escaparam rapidamente, apenas para descobrir que não podiam deixar a capital imperial. Independentemente de qual direção eles tentaram fugir, eles finalmente retornaram ao seu local original. Isso fez com que seus semblantes ficassem ainda mais sombrios. Agora, com os três reunidos, eles ainda não tinham uma sensação de segurança. Ao pensarem como Fan Xingjian poderia aparecer a qualquer hora e lugar, eles se sentiram extremamente horrorizados. Droga! Como as coisas acabaram assim? Por que Fan Xingjian possui tais poderes? Os olhos do príncipe Zuxian estavam cheios de descontentamento. Os olhos do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado estavam cheios de pesar. Atualmente, sentia-se extremamente arrependido por ter ouvido o povo das planícies e decidido unir forças com eles para invadir o império. Pensando em como ele poderia morrer aqui, ele começou a se sentir horrorizado. Ele era uma existência que tinha grande poder no deserto, era capaz de conseguir tudo o que queria e estava no nível 5 do nível divino. Como esse tipo de existência que carregava o peso de montanhas e mares, como ele poderia estar disposto a morrer assim? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais apavorado ele se sentia. Seu físico conjurado até começou a tremer devido às mudanças em suas emoções, parecendo ter se tornado instável. Ao lado dele, a Santa da Ordem do Fogo Sagrado parecia estar atordoada, como se ela ainda fosse incapaz de aceitar as coisas que acabaram de acontecer na frente dela. Nós perdemos assim? No momento seguinte, um feixe de luz de espada passou pelos olhos do trio quando Fan Xingjian apareceu diante deles. Após sua aparição, ondas e mais ondas de aplausos ecoaram na capital imperial. No entanto, o príncipe Zuxian e os outros dois ficaram extremamente nervosos. Fan Xingjian olhou para os três e disse calmamente: o Rei Leão Celestial fugiu e entrou nos seus de 9 camadas para lutar pelo nível 6 do nível divino. Ouvindo as palavras de Fan Xingjian, os semblantes do trio mudaram drasticamente. Eles estavam bem cientes do que suas palavras significavam. O Rei Leão Celestial havia perdido o clone do Leão Celestial e sofreu uma perda em sua força. Sob esta situação, como ele poderia ainda lutar pelos seus de 9 camadas e pelo nível 6 do nível divino? Havia apenas uma possibilidade. Ele havia sido forçado por Fan Xingjian a lutar por um reino superior. Nessa situação, ficou claro o quão altas eram as chances do Rei Leão Celestial em atingir com sucesso o nível 6 do nível divino. O semblante do príncipe Zuxian era muito sombrio quando ele olhou para Fan Xingjian e disse: já que é esse o caso, você vai acabar com todos nós? O olhar de Fan Xingjian cintilou um pouco. Foi muito fácil para ele matar os três. No entanto, se ele pudesse controlá-los enquanto os fazia controlar as planícies e o país da areia e, a partir daí, fornecer mais ajuda e apoio ao império e a ele, seria ainda melhor. Ainda assim, era impossível para ele soltá-los tão facilmente. Ao pensar nisso, Fan Xingjian bateu com um dedo e camadas de luz da espada foram varridas. Os três viram seus físicos conjurados quebrando sem motivo,
sendo dilacerados e esmagados por ondas de forças invisíveis. Eles não conseguiram encontrar a origem dos ataques. Os 3 especialistas de nível divino engasgaram e recuaram loucamente, transformando-se em 3 correntes de luz que dispararam em 3 direções. Apesar disso, aqueles ataques sem sombras ou formas continuaram perseguindo-os, não importa o quanto tentassem escapar. Os 3 continuaram realizando todos os tipos de ataques, mas ainda não conseguiram fugir dos ataques sem forma. Eles só podiam assistir enquanto seus físicos conjurados eram destruídos uma e outra vez. Cada vez que seus físicos conjurados eram quebrados e depois remontados, sua vontade marcial enfraqueceria um pouco e seus físicos conjurados se tornavam cada vez mais frágeis. Pare com isso. Fan Xingjian, eu admito a derrota. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado foi o primeiro a implorar por misericórdia. Vendo que Fan Xingjian não estava mostrando nenhuma reação, ele imediatamente continuou: estou disposto a dar o que você quiser. Pare com isso. A Santa da Ordem do Fogo Sagrado disse ansiosamente: Patriarca, como você pode fazer isso? Enquanto o deserto ainda existir, nossa Ordem do Fogo Sagrado será capaz de continuar indefinidamente. O Fogo Sagrado não morre, e o credo nunca termina. Como podemos implorar por misericórdia? O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado repreendeu: cale a boca. Se você deseja morrer, vá em frente. Eu não quero morrer. A Santa da Ordem do Fogo Sagrado olhou friamente para o patriarca. Seus olhos estavam cheios de decepção. Esta santa feminina, que usava roupas brancas esvoaçantes e um véu no rosto, tinha uma expressão firme. Parecia que lágrimas iriam escorrer de seus olhos a qualquer momento. Qualquer homem que a visse agora sentiria muita pena dela. Ela olhou para Fan Xingjian e disse friamente: Fan Xingjian, mesmo que... Estrondo. Fan Xingjian estendeu uma das mãos, sem se importar em ouvi-la. As luzes de cores caóticas que surgiram esmagaram o físico conjurado da santa feminina em pó. Os remanescentes brilhantes da vontade marcial ainda queriam se recompor, mas logo se dissiparam completamente sob a obliteração das camadas de luzes de cores caóticas. Uma santa feminina de sua geração, que tinha uma beleza incomparável, grande cultivo e admiração de dezenas de milhões de pessoas no deserto, morreu assim. Olhando para esta cena, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado não se atreveu a mostrar nenhum sinal de resistência. Seu físico conjurado estremeceu e uma pitada de horror brilhou em seus olhos. Morte, essa poderia ser a única coisa que mais o assustava depois de alcançar seu atual reino de cultivo. O olhar de Fan Xingjian varreu o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. O físico conjurado do último havia sido destruído consecutivamente por ele antes, portanto, estava extremamente fraco agora. Os poderes do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado não eram nem 10% do que eram originalmente, e isso foi considerado a lição de Fan Xingjian para ele. A partir de hoje, todas as tribos do deserto terão que servir ao Império, apresentando uma variedade de materiais de cultivo, bem como tesouros celestiais e terrestres todos os meses. Você concorda? Eu concordo, eu concordo. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado se ajoelhou no ar, abaixando a cabeça em submissão. A partir de hoje, tudo no Sandy Country pertence a você, Senhor. Vou fazer com que essas pessoas indignas ofereçam todas as suas riquezas. Se isso fosse antes do Rei Mago Púrpura despertar as emoções de Fan Xingjian, não havia como Fan Xingjian aceitar e oprimir os oponentes ou os plebeus assim. No entanto, a escuridão no coração de Fan Xingjian estava se expandindo incessantemente. Os muitos regulamentos que ele estabeleceu para si mesmo para agir como humano foram lentamente abandonados. Portanto, ele agora também era capaz de agir sem escrúpulos em prol da vitória, disposto a oprimir o mundo por seu cultivo. Depois de ouvir a resposta do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, Fan Xingjian bateu com um dedo e enviou um fluxo de intenção de espada para o corpo do primeiro. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado estremeceu por um momento. Embora ele instintivamente quisesse resistir,
Ele finalmente conteve seus instintos sob o olhar frio de Fan Xingjian, permitindo que a intenção da espada entrasse profundamente em seu corpo e desaparecesse. Estou deixando este fluxo de intenção de espada com você, então poderei localizá-lo a qualquer momento. Se você abrigar alguma má intenção, também poderei descobrir imediatamente. Você entendeu? Eu entendo, eu entendo. Uma vez que ele derrubou seu orgulho, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado não parecia ter um limite para o quanto ele poderia se rebaixar. Ele imediatamente acenou com a cabeça e se curvou, dizendo: o preceptor imperial é inigualável no mundo e é alguém de talento extraordinário, destinado a se tornar o grande pilar para o mundo humano no futuro. Depois que eu retornar à Ordem do Fogo Sagrado, irei definitivamente tragar todos os preciosos tesouros do País da Areia para o preceptor imperial para que você possa cultivar a vontade e não ser perturbado pelos problemas do mundo secular. O príncipe Zhuxian olhou para o príncipe Zhuxian da Ordem do Fogo Sagrado com desprezo. Seu olhar estava cheio de desdém. No entanto, quando o olhar de Fan Xingjian se voltou para ele, a expressão do príncipe Zhuxian se transformou em amargura. No momento, depois de ter seu físico conjurado quebrado consecutivamente por Fan Xingjian, ele também ficou com menos de 10% de seus poderes. Então, quando ele viu o olhar frio de Fan Xingjian, sua espinha também se dobrou inconscientemente. Paraíso dos Deuses Demoníacos 874 ensina uma lição. Fan Xingjian disse friamente, depois de retornar, unifique as planícies. Darei a você uma lista de materiais e você trará todas as coisas listadas para a capital imperial. A partir de hoje, o reino do Leão de Aço se tornará o estado vassalo do império. Há algum problema? O príncipe Zhuxian fechou os olhos, suspirou e disse, eu entendo. A invasão no sul foi feita por nós, os 11 generais sagrados e o Rei Leão Celestial. Os civis nas planícies não têm nada a ver com isso. Só espero que o preceptor imperial pode tratar os civis e pastores das planícies gentilmente. Eles são todos inocentes. HMPH, não cabe a você decidir se eles são inocentes ou não. Fan Xingjian também enviou um fluxo de intenção de espada para o príncipe Zhuxian e então saltou em direção ao chão. Ele trouxe os dois com ele e apareceu diante do quarto príncipe. Depois de relatar os resultados da batalha, Fan Xingjian instruiu, faça com que enviem as melhores armas divinas das planícies e do deserto para Fang Qianyuan e Xiaoyan. Ainda preciso forjar uma arma divina. Embora sua espada divina de osso branco contivesse a intenção de espada de instante e também tivesse sido refinada com seu físico de espada de extremidade superior conectado ao céu, ainda era intrinsecamente insuficiente. Era robusto, mas não tinha proeza suficiente e não seria capaz de exibir toda sua proeza. Fan Xingjian então olhou para Tirante, Lanhui, o azul sagrado luar e o astral ancestral, dizendo, no processo de unificação das planícies e do deserto, definitivamente haverá muitas pessoas teimosas. Terei que incomodar os poucos de vocês para me ajudar a suprimir as fronteiras e limpar os súditos que não obedecem. Os 11 generais sagrados e o Rei Leão Celestial já haviam sido eliminados, mas nunca foi possível navegar tranquilamente para governar as tribos e as pessoas. Definitivamente haveria pessoas em uma tribo que resistiriam até o amargo fim e preferiria morrer a se submeter. Isso não tinha nada a ver com a diferença entre a força das pessoas. O preceptor imperial é muito gentil. Essas são coisas que deveríamos estar fazendo. Os poucos concordaram educadamente. Eles não tiveram escolha. No passado, eles não eram muito mais fracos do que Fan Xingjian. Mas a taxa de melhoria de Fan Xingjian ultrapassou em muito sua imaginação. Além disso, seu poder e prestígio cresciam a cada dia, então eles não tinham escolha a não ser tratar suas instruções com grande respeito. Lilia, Anderson. Fan Xingjian olhou para a geração mais jovem, que já havia atingido o nível 29 e estava começando a se esforçar para se tornar semideuses, e disse, vocês também deveriam ir para as planícies ou deserto para acabar com as pessoas que resistem. Será uma boa experiência para você.
Na batalha na capital imperial desta vez, Fan Xingjian percebeu que seus subordinados ainda eram muito fracos. No entanto, ele possuía as impressões místicas e seus principais subordinados estavam todos inscritos com as impressões místicas. Todos eles tinham grande potencial para se tornarem mais fortes. Portanto, Fan Xingjian planejou dar a eles uma oportunidade de treinar. Se mais alguns especialistas de nível divino pudessem ser produzidos a partir deste grupo, haveria menos assuntos que exigiriam sua atenção pessoal. Seria útil para ele ter mais alguns especialistas de nível divino sob ele, especialmente na batalha contra a Igreja da Verdade Universal. Então, depois de dar mais instruções e deixar para trás um fluxo de espada com a intenção de que o quarto príncipe pudesse contatá-lo a qualquer momento, Fan Xingjian deu um passo para fora e desapareceu sem deixar vestígios. As pessoas que ficaram para trás olharam para o local de onde Fan Xingjian desapareceu, suspirando de emoção. Sentiam um grande respeito e admiração por ele. No entanto, Fan Xingjian não foi embora. Com um flash, ele apareceu diante do Rei Mago Negro e do Rei Mago Dourado. O semblante do Black Magic King mudou ligeiramente quando ele abaixou a cabeça e disse, prestando respeito ao preceptor imperial. Fan Xingjian olhou friamente para o Rei Mago Negro e, de repente, golpeou com a palma da mão. Este golpe de palma foi puramente empurrado pelo físico conjurado de Fan Xingjian. Sua velocidade era várias centenas de vezes maior que a velocidade do som, mas ainda não havia atingido a velocidade da luz. A superfície da palma tinha uma camada de brilho de cor caótica e uma estranha força mágica. Era como a arma mais aterrorizante do mundo, pressionando lentamente em direção ao Black Magic King. Vendo a palma que Fan Xingjian havia golpeado em sua direção, o semblante do Rei Mago Negro mudou. Ele levantou as duas mãos, trazendo à tona 1000 sombras negras que se dirigiram para receber o ataque de Fan Xingjian. As mãos do Rei Mago Negro pareciam tão pesadas quanto uma cordilheira. O espaço se distorceu e o mundo microscópico fervilhava. Suas mãos criaram camadas e camadas de imagens duplas. Eles eram seus clones externos. No momento, eles estavam unindo forças com ele para receber o ataque de Fan Xingjian. No entanto, o Rei Mago Negro se arrependeu no momento em que instintivamente agiu para receber este ataque. Antes que a força da palma de Fan Xingjian o atingisse, apenas as ondas de choque, que se formaram a partir de Fan Xingjian atacando o ar, colidiram em seu corpo, fazendo-o sentir que seu físico conjurado iria quebrar. Droga! Como esse ataque é tão forte! O Rei Mago Negro tinha visto Fan Xingjian enfrentar sozinhos muitos especialistas das planícies e do deserto anteriormente. Então ele entendeu que os poderes de Fan Xingjian eram extremamente fortes. Com apenas um único movimento, ele poderia matar especialistas comuns de nível divino. No entanto, o Black Magic King também fez melhorias durante este período de tempo. Nos últimos 2 meses, ele continuou compreendendo a profundidade do monumento sem palavras. Independentemente de ser a vontade marcial do Rei Mago Negro ou sua compreensão sobre a circulação de poderes, a profundidade das artes marciais e o mundo microscópico, todos eles fizeram grandes melhorias. Ele calculou que, mesmo que não fosse páreo para Fan Xingjian, esse golpe de palma casual empurrado pelo físico conjurado de Fan Xingjian era algo que ele deveria ser capaz de receber. No entanto, a verdade é que ele era realmente incapaz de recebê-lo. Com um estrondo abafado, ventos fortes sopraram e uma extensão de escuridão se espalhou abruptamente. Era como se o espaço vazio tivesse explodido com impacto, e o espaço se espatifasse. No entanto, à medida que os poderes se dissipavam, o espaço distorcido voltou ao normal. A escuridão no céu gradualmente desapareceu e a luz voltou. O físico conjurado do Black Magic King foi quebrado em pequenos fragmentos antes de ser lentamente remontado, mais uma vez assumindo a aparência idosa do Black Magic King. Fan Xingjian olhou para o Rei Mago Negro friamente e disse, não tente me enganar. Rei Mago Negro, matar você é apenas uma questão de minha decisão. Se não fosse porque o Império agora precisa de pessoas, você já teria morrido antes.
Quase desde quando Fan Xingjian examinou pela primeira vez o Rei Mago Negro com sua vontade marcial, ele já havia entendido a força e a condição do Rei Mago Negro. Fan Xingjian sabia que o último havia feito um truque. No entanto, o fato de o Império ter unido forças com o Rei Mago Negro ainda era o maior segredo secreto do Império. Então, Fan Xingjian veio encontrar o Rei Mago Negro sozinho. Quando o Rei Mago Negro ouviu as palavras de Fan Xingjian, seus olhos se estreitaram ligeiramente, parecendo ter emoções violentas se formando neles. Que status ele tinha? Quando ele já foi humilhado por um júnior assim? Fan Xingjian percebeu que o Rei Mago Negro ainda não aceitava essa situação. Ele disse friamente, HMPH, parece que você ainda tem truques que não usou. Por que eu não fico aqui e aceito um ataque seu sem me esquivar? Uma pitada de desejo brilhou nos olhos do Rei Mago Negro, mas morreu após um breve momento. Ele sorriu e disse, não preciso tentar saber que o Preceptor Imperial é muito impressionante. Eu me saí mal desta vez e não haverá uma próxima vez. Lançando ao Rei Mago Negro um olhar indiferente, os olhos de Fan Xingjian estavam cheios de emoções, assim como a obscuridade do universo. Isso é o melhor. Se houver uma próxima vez, então não haverá mais necessidade da facção de Manto Preto existir. Depois de ensinar uma lição ao Rei Mago Negro, Fan Xingjian continuou a comandá-los. Vou deixar um clone para vigiar o Império enquanto minha forma real segue para a Terra para cultivar. Vocês dois continuarão a cada um guardando Cidade Demoníaca e Capital Imperial respectivamente. Não negligencie seus deveres. Tanto o Rei Mago de Ouro quanto o Rei Mago Negro abaixaram a cabeça e disseram, sim, senhor. Um breve momento depois, Fan Xingjian deixou para trás 10% de seus poderes para vigiar a capital imperial. Enquanto isso, os 90% restantes de seus poderes foram para a Terra e depois retornaram ao Sol para continuar pegando emprestados seus poderes para cultivar. Os 10% de seus poderes que foram deixados para trás na capital imperial também não foram desperdiçados. Fan Xingjian planejou usar os recursos fornecidos pelas várias grandes influências para cultivar. Cultivando simultaneamente com os recursos de ambos os mundos, Fan Xingjian estava ficando cada vez mais forte. Simultaneamente, enquanto Fan Xingjian lidava com o Reino do Leão de Aço e salvava a capital imperial do perigo, as 4 regiões, que haviam sido derrubadas pelas planícies anteriormente, passaram por muitos cataclismos. Paraíso dos Deuses Demoníacos 875 Resistência nas fronteiras do norte da cidade de Bulu. Como centro da região de base do Império, esta cidade era a base militar do príncipe Philip, que ele administrou por muitos anos. No entanto, estava em apuros agora. Ocasionalmente, correntes de chamas e correntes de ares subiam da cidade. De vez em quando, havia gritos agonizantes e folhas enfurecidos ressoando nos muitos pequenos becos e ruas. A batalha anterior ocorreu no céu acima da cidade de Bulu. Apesar disso, com a derrota do príncipe Philip e o Black Magic King, que se disfarçou como Fan Xingjian, fugindo após sofrer ferimentos graves, toda a cidade de Bolu foi considerada como tendo caído completamente. No entanto, quando os especialistas da segunda transição e numerosos semideuses das planícies vieram para assumir esta cidade, eles ainda encontraram muita resistência. Um especialista das planícies, que tinha pele áspera e usava pele de animal, estava no topo da muralha da cidade, olhou para as batalhas que estavam espalhadas por toda a cidade. Ele soltou uma risada fria e disse, pensar que ainda tem gente resistindo nessa hora. Relatando ao grande Dangu. A pessoa que falou era um membro do Cavaleiro Outorgado do Império. Seu nome era Ciel, e ele era o mestre da seita Espada Shanzi da cidade de Bulu. Depois que Fan Xingjian foi derrotado e os 14 especialistas de nível divino sitiaram a capital imperial, Ciel levou todos a se renderem, juntando-se a este grande Dangu das planícies. A seita da Espada Shanzi era uma facção de alto nível na cidade de Bolu, e muitos de seus discípulos se tornaram cavaleiros conferidos, assumindo importantes cargos governamentais na região de Beze. Ciel disse,
São apenas 5 ou 6 cavaleiros otorgados oferecendo resistência. Enviei pessoas para cuidar deles. Eles serão cuidados muito rapidamente. Fan Xingjian sequestrou o príncipe e tomou o trono. Ele indo contra as tendências do tempo e os desejos das pessoas. A cidade de Bulua muito espera que o reino do Leão de Aço possa descer para o sul e acabar com os traidores. Embora o grande Dangu soubesse que muitas das palavras de Ciel eram apenas lambidas, ele ainda estava muito satisfeito e abriu um sorriso. O príncipe Zuxian já liderou 13 especialistas de nível divino para cercar a capital imperial. Até mesmo Sua Majestade, o Rei Leão Celestial, voltou seu olhar para a região central. Não há como Fan Xingjian ser capaz de virar a mesa. No entanto, o Império está em grande caos, e ainda precisaremos que todos se esforcem para ajudar Sua Majestade a governar essas 8 regiões. Só então, um fluxo de espada que subiu no céu da cidade, trazendo uma miríade de luz estelar brilhante. O semblante do mestre da seita da espada Shangs mudou quando ele viu seu discípulo mais velho ter sua cabeça esmagada por uma pessoa com um único ataque de espada. Seu discípulo mais velho ainda não havia alcançado o reino dos semideuses e agora estava completamente morto. A pessoa que matou o discípulo mais velho de Ciel era um jovem que usava túnicas cor de jade e segurava uma espada longa dourada escura. Ele tinha pés leves e usava uma capa escarlate. Esse jovem era Out, que veio da região do Grande Oeste. Ele também foi o grande discípulo do Astral do Palácio das 10 Estrelas. Este grande gênio, que lutou com Fan Xingjian na seleção regional da região do Grande Oeste, foi jogado para trás por Fan Xingjian após a segunda transição. Mesmo muitos de seus superiores e o mestre da seita, o Astral Ancestral, do Palácio das 10 Estrelas foram derrotados por Fan Xingjian e se submeteram a ele. No momento, Ou já havia desistido de alcançar Fan Xingjian. Era uma meta irreal. Atualmente, seu maior objetivo era continuar aprimorando suas artes marciais. Ele esperava que nesta geração, com a metamorfose do mundo, ele pudesse aproveitar esta oportunidade e chegar ao topo um dia. Tendo devotado todos os seus esforços em seu cultivo, Out fez melhorias rápidas com a metamorfose do mundo. No momento, ele já havia se tornado um semideus com 2 níveis de perfeição. Ele havia sido enviado pelo governador da região do Grande Oeste para fornecer apoio à região de Base e inesperadamente testemunhou o fracasso de Fan Xingjian. Mesmo aquele Fan Xingjian foi derrotado. Aquela batalha na cidade de Bulu continuou a se repetir na mente de Out. 11 especialistas de nível divino sitiaram Fan Xingjian, e ambos os lados estavam envolvidos em uma batalha intensa. Cada um dos 11 especialistas de nível divino exibiu suas habilidades, mas eles ainda foram suprimidos por Fan Xingjian, que exibiu proezas de batalha extremamente surpreendentes. No entanto, no final, um fluxo extremamente majestoso de luz dourada desceu dos céus, derrotando Fan Xingjian. Depois disso, toda a cidade de Bulu foi tomada pelos especialistas que vieram correndo das planícies. Quase mais de 90% dos cavaleiros do Império escolheram se render. Cortando seu oponente com um único movimento, Out olhou na direção do topo da muralha da cidade onde o grande Dangu e Ciel estavam localizados. Se até mesmo a capital imperial foi invadida, isso significa que só seremos capazes de recuar ou nos render. Out foi muito claro sobre a situação atual. Ele só foi capaz de continuar oferecendo resistência na cidade de Bolu porque não havia especialistas de nível divino presentes. Talvez se possa dizer que, independentemente de suas conquistas de batalha aqui, isso não afetaria as tendências gerais. Em uma guerra com especialistas de nível divino envolvidos, os únicos usos dos cavaleiros conferidos e até dos semideuses eram apenas para limpar os campos de batalha e assumir os territórios. Foi apenas um trabalho variado. Afinal, embora os especialistas de nível divino fossem extremamente poderosos, a maioria deles não estava disposta a cuidar de tudo pessoalmente. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, só consigo pensar em uma maneira de escapar daqui. No topo das muralhas da cidade, o grande Dangu Ming coçou o queixo.
Olhou para Out à distância e perguntou, quem é essa pessoa? Os olhos de Ciel se estreitaram ligeiramente e disse, esta pessoa é o Out do Myriad Stars Palace. Eles dizem que ele é colega de classe daquele traiçoeiro Fang na academia regional. Ao dizer isso, o ódio que sentia por Out continuou a crescer. Ele é muito teimoso. Fang Xingjian está fadado ao fracasso. Qual é o sentido de resistir assim, exceto para aumentar as baixas sem motivo? Que idiota! Pensando em como o discípulo que ele se esforçou tanto para cultivar foi morto assim, a intenção de matar em Ciel ferveu. Oh! Ao ouvir isso, os olhos do grande Dang Ming se iluminaram. Como ele é o colega de classe do traiçoeiro Fang, não devemos deixá-lo escapar. Dizendo isso, ele acenou com uma das mãos e soltou um berro profundo, traga o arco. No momento seguinte, um brilho brilhante voou da caixa segurada por alguém abaixo dele, pousando em suas mãos. Era um longo arco vermelho carmesim que parecia sedento de sangue e cheio de camadas de auras brutais. Este foi o arco divino que foi transmitido na família Ming de Great Dangu. O Divine Remains Equipment poderia converter a energia vital e o sangue do usuário em ondas cor de sangue que surgiria na velocidade da luz. Para os cavaleiros confederados que não tinham meios de nível divino, era algo contra o qual eles não podiam vencer. As mãos do grande Dang Ming quase se transformaram em uma série de pós-imagens, e 3 luzes de sangue dispararam explosivamente. Em quase um instante, eles mataram os cavaleiros confederados que lutavam ao lado de Out a vários milhares de metros de distância. Bom bom bom. 3 sons altos de explosivos soaram, e os 3 cavaleiros confederados pareciam ter sido esmagados por mísseis cor de sangue. Eles se transformaram em uma bola flamejante de sangue e imediatamente explodiram logo em seguida, transformando-se em inúmeros pedaços de carne espalhados no céu. Excelentes habilidades de arco e flecha, grande Dangu. O mestre da seita da espada Shangzi, Ciel, disse com um sorriso. Os lábios do grande Dang Ming se curvaram em um leve sorriso. Esta é a habilidade de arco e flecha que é transmitida dentro de nossa família, o Blood Shadow Divine Shot. Ele pode bloquear a energia vital e o sangue do oponente. Quando este Blood Divine Bow é desenhado, ele definitivamente atingirá seu alvo. Só então, com um flash, Out trouxe uma série de pós-imagens, cortando o céu. Então ele emitiu uma série de guinchos enquanto avançava em direção à muralha da cidade a 20 vezes a velocidade do som. Um membro dos altos funcionários entre os Xiongnu. Houve também o caso de haver 2 deles, o Dangus esquerdo e o direito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.